Boa noite, pessoal. Esse horário de verão esquisito pra caramba, né? A gente acha que é boa noite, boa tarde, fica confuso. Beleza. Pessoal, a nossa proposta aqui é a gente falar sobre o tema por um cristianismo público. Esse é um tema que, na verdade, ele acabou se encaixando com a proposta, né, do encontro deste ano da BU, na Semana do Cristianismo. Porque esse é um tema que foi um tema que bombou aí, né, nesse ano, e com as manifestações, a Marcha do Vinagre, e a Marcha do Passe Livre, cada um deu um nome diferente. Na verdade, o próprio fenômeno foi complexo, né, mas de qualquer forma a gente viu muita efervescência em todas as instâncias da sociedade, em todos os domínios da sociedade, desde acadêmicos, profissionais liberais, universitários, igrejas, instituições da sociedade civil, dos diversos segmentos, ONGs, né? Todos de alguma forma se sentiram provocados, no mínimo, por toda esse barulho que aconteceu esse ano. E, consequentemente, algumas pessoas perguntaram assim: poxa, vem cá, e como é que o cristão lida com essas coisas? Como é que o cristianismo lida com essas questões de natureza política? Como é que o cristianismo lida com a esfera pública, né? Bom, curiosamente, esse ano a gente teve uma preocupação muito grande porque houve umas reações muito diversificadas em termos da participação cristã na esfera pública nesse tipo de manifestação, né? E eu achei curioso porque eu via todo tipo de reação evangélica ou cristã ou católica diante dessas manifestações. Claro que eu não estou considerando, estou considerando aqui o fato de que o cristianismo é muito diversificado nas suas ramificações, nos seus agrupamentos internos. Existem ramos dentro do próprio cristianismo. Eu estou falando cristianismo no sentido bem macro aqui, estou incluindo tudo: protestantismo, catolicismo, e todos aqueles que de alguma forma afirmam a fé cristã. E dentre esses, olhando o cristianismo no sentido macro no Brasil, nos seus diversos segmentos e desdobramentos internos do movimento cristão, deu para se perceber assim, mesmo em segmentos de confissões muito alinhadas, assim, né, denominações muito específicas, a gente via vozes bem diferentes assim, a respeito de como o cristão deveria reagir diante dessas manifestações e das reivindicações que estavam sendo apresentadas durante as manifestações. Inclusive tinha um debate do tipo se o cristão deveria ir ou não, se ele deveria participar ou não, se isso era relevante, se o cristão tem que estar nesse tipo de coisa. E aí se levantou essa questão sobre a participação pública do cristianismo, né? O cristianismo engajado em questões de foro público, e se isso tem realmente alguma relevância, se o cristianismo tem que estar envolvido nisso, o cristianismo tem que ficar lá na sua vida religiosa, na sua experiência religiosa privada, né? E na sua igreja, sei lá, isso aí deixa para a sociedade resolver, sociedade civil, a esfera política, etc. Como se de repente também, de alguma forma, a fé cristã não tivesse alguma coisa de relevante para apresentar no atual cenário político brasileiro. Claro que a gente poderia falar em termos globais, mas a gente percebeu esse fenômeno agora. E claro, uma série de reivindicações foram trazidas à tona. Nós acabamos nos engajando com o movimento, né, um movimento que nasceu meio organicamente, que se chama Igreja na Rua. Na verdade, Igreja na Rua foi o nome de uma hashtag que acabou meio viral assim, na época das manifestações, que eram pessoas ligadas ao cristianismo, principalmente nas correntes evangélicas, preocupados em participar e se auto-instruírem com relação à participação evangélica nas manifestações. Claro, existiram outros movimentos evangélicos que não apoiaram a nossa iniciativa, outros que apoiaram a iniciativa, mas no final das contas, em uma semana nós tivemos 1.500 curtidas no nosso fanpage, né, de diversas pessoas do movimento evangélico no Brasil. Era incrível porque a gente criou a coisa daqui e de repente via gente lá na Paraíba com faixa escrito Igreja na Rua com uma hashtag, a gente via gente no Sul, sei lá, no Centro-Oeste, em Brasília. E o pessoal, assim, meio que se comunicando pelas redes sociais, que foi um grande instrumento realmente, né? A grande mídia, a ponto da própria Rede Globo ter que se curvar diante disso e dedicar o Jornal Nacional inteiro, né, para cobrir as manifestações por ocasião do que aconteceu. Bom,
quero já ir para a minha introdução dizer que as tensões entre religião e política, no atual cenário político que nós temos percebido aí, parece que essas tensões são inevitáveis. Não só por causa das manifestações, mas por causa de alguns debates que se tornaram debates públicos com relação a temas que são muito caros para o cristianismo, principalmente o cristianismo conservador, histórico, ou mesmo evangelical, né, de correntes mais pentecostais mesmo. Elas têm uma tendência conservadora também em alguns desses temas, dos quais a gente são bem conhecidos, questão de gênero, a questão do aborto e outros temas que tocam em questões muito sensíveis para o universo cristão, evangélico e também não evangélico. Né? A gente pode mencionar aqui o catolicismo também, são questões sensíveis para o catolicismo, obviamente, ortodoxo, né? Vamos dizer assim, que está ali catequético, ou não estou me referindo a católicos, por exemplo, que são de correntes mais liberais, que relativizam questões do próprio dogma católico. Parece que durante muito tempo a gente fica assim achando que religião e política são questões, a gente tem isso no senso comum, né? Religião e política não se discutem. E gente, sinceramente, parece que realmente quando esses temas são colocados em pauta, os ânimos eles tendem a se elevar, né? A se aquecer. Talvez pode até parecer um pouco politicamente correto, e desculpe assim pela ironia do politicamente correto, né? Evitar debates que tocam ambos os assuntos, né? Quando a gente fala assim, olha, não se discute política e religião, a gente parece que fala isso meio não dizer assim, ó, você fala, não discute política, não discute religião. Agora imagina o problema quando as duas coisas estão em discussão, simultaneamente. Aí as coisas se tornam um pouco mais explosivas. Não deveria ser assim, de fato. Eu acho que, na minha opinião, política e religião se discutem sim. Futebol também. Tá? Eu acho que essas coisas precisam ser discutidas. Elas precisam ser refletidas. Eu não acho que nenhuma visão de mundo, nenhum fenômeno cultural está isolado do debate público. Eu acho que, inclusive, a minha fé está aberta a críticas, tá? E eu não tenho nenhum problema com relação a isso. E acho que, inclusive, não só a minha fé, como também qualquer visão de mundo, qualquer fenômeno cultural está igualmente aberto a críticas, objeções, a debate ou coisas do gênero. Bom, se é que o que nós estamos preocupados aqui é pensarmos numa sociedade plural, uma sociedade onde as suas diversas facetas culturais estão abertas a uma reflexão, a crítica mútua. Claro que para muita gente, por exemplo, vamos discutir, sei lá, um fenômeno religioso, um determinado aspecto da religião do candomblé, por exemplo. Hoje isso seria uma coisa até politicamente incorreta, você fazer um tipo de crítica nesse sentido, né? Imediatamente o imaginário evangelical pentecostal é evocado, e aí de repente fala, vocês são evangélicos, vocês são contra o candomblé, blá 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 blá. Na verdade, gente, não é isso que está em questão. O que está em questão aqui é que tanto o candomblé quanto a fé evangélica, quanto o satanismo, quanto o islã, quanto qualquer tipo de fenômeno religioso, ou mesmo fenômenos que nós não achamos tão obviamente religiosos, ideologias políticas de qualquer natureza, todas, sem exceção, estão abertas à reflexão e à crítica de qualquer natureza. O que não pode acontecer é uma pressão, um lobby cultural ou político que impede um determinado fenômeno cultural de estar submetido ao olhar crítico de outros agrupamentos. Criar essa hipermeabilidade ao debate a determinados agrupamentos culturais ou comunidades morais, não importa. Não pode criticar o lobby LGBT porque isso é politicamente incorreto. Não necessariamente. Isso é um movimento cultural, está aberto à crítica. Não pode criticar a igreja evangélica porque o evangélico crê em Jesus, e Jesus, a gente tem que entender Jesus, e não pode falar mal de Jesus. Não, gente, a gente também está aberto à crítica. E é curioso que as pessoas não têm pudor de fazer crítica em relação a qualquer coisa do universo evangélico. Piadinha, vídeo. Essa semana até brinquei com um amigo, né, dizendo que a prova de que o cristianismo é uma religião altamente tolerante, em muitos sentidos, claro que você pode falar que determinados segmentos são altamente intolerantes, mas o que me consta é que nós não temos registro de violência por parte do movimento evangélico, por exemplo, contra um homossexual. Até onde me consta, eu não vejo nenhum registro disso. Pode ter acontecido até um caso isolado, que é tão isolado que foge até meu conhecimento de muita gente. Mas não é do ethos evangélico, por exemplo, não é da natureza do movimento evangélico protestante, por exemplo, a violência, nesse momento do fenômeno histórico que a gente está aqui. Mesmo você fala assim, na Idade Média, Calvino queimou um cara lá, que tem os seus poréns, né, sobre essa alegação. Se você ler um pouco mais de história, você vai ver que não era bem assim.
Mas, entretanto, é importante a gente frisar que o fenômeno evangelical em si nunca foi uma ameaça nesse sentido. A prova que a gente não é ameaçador, e como todo mundo sabe, vou dar uma prova ulterior de que todo mundo sabe que a gente não tem esse tom beligerante nesse sentido. A gente pode ser beligerante no discurso, em alguns segmentos, mas nunca beligerante ao ponto de partir para a agressão física ou a violência. É que ninguém tem pudor de fazer um vídeo na internet detonando com Jesus ou com o cristianismo ou com o evangelho. Não tem, mas vai fazer do Islã. Vai fazer um videozinho lá, ferrando Maomé, xingando o islamismo, você vê como é que... Ninguém faz. Por que ninguém faz? Se faz, o pau quebra, já começa a queimar a bandeira dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porque fica óbvio quando um determinado agrupamento religioso tem como parte de algum dos seus segmentos a violência e o outro não. Por isso que tem toda a liberdade, inclusive, de detonar com a fé evangélica e com a fé cristã sem nenhum pudor. Bom, então ficou claro que esses temas, a relação entre religião e política, começa a ficar um pouco tensa, mas é uma tensão interessante, principalmente porque a gente vive num Estado de direito, a gente vive numa nação em que é democrática, que é plural no sentido religioso, nós temos uma diversidade de religiões e de culturas, o que, inclusive, fertiliza ainda mais os debates dessa natureza. Mas de onde que vem esse discurso? Porque quando a pessoa fala assim, religião e política não se discutem, no fundo, o que a pessoa está querendo dizer é que, olha, deixa a política lá e a religião aqui. Essas esferas não precisam se encontrar, né? Elas são esferas distintas e, por serem distintas, devem se manter bem distantes uma da outra, e qualquer debate de natureza religiosa ou política, quando elas incidem uma sobre as outras, você pode esquecer, porque isso é um problema, não é politicamente correto. Bom, gente, é claro que esse discurso tem uma origem. Nada disso é de graça, isso tem uma origem histórica, tem um motivo de ser. E de onde que veio esse papo de que política e religião não se discutem, né? Bom, para começar, nós temos um fenômeno para lá de conhecido, é até redundante falar disso, que é a Revolução Iluminista, século XVIII, que a gente pode dizer que é um dos fenômenos que marcaram a transição, né, para a introdução da civilização ocidental, para o que a gente chama de modernidade, século XVIII. Claro que esse movimento iluminista está vindo sob inspiração e a reboque de complexos movimentos do movimento humanista anterior, e uma das coisas que esse movimento lega ao Ocidente é que é possível organizar a vida pública sem influência da religião, ou, para ser mais específico, sem a adoção de uma religião estatal ou oficial. Daí a ideia de Estado laico, que a gente ouve tanto aí na mídia. O Estado laico seria a afirmação de que o Estado não tem uma religião oficial, não tem uma religião que determina o que é do Estado. Claro que nós temos sociedades, inclusive democráticas, que possuem uma religião estatal. Vou dar um exemplo aqui de um país que ele é fundamentalmente democrático, né, pluralista em muito sentido, mas tem uma religião do Estado, né? O exemplo é Israel. Israel, né, tem uma religião estatal, uma religião do Estado, que inclusive o Estado, os rabinos de Israel são funcionários públicos mantidos pelo governo, né? Nem é permitido por lei lá rabinos mantidos pela iniciativa privada ou pela própria sinagoga, né? Porque lá é uma posição estatal, ali é uma posição que o Estado mantém, né? Porque o Estado lá não é laico, ele tem elementos liberais, tem uma estrutura democrática, mas o país não é laico no sentido de não ter uma religião estatal. Neste caso, a religião deveria ser garantida na visão iluminista. Claro que isso influencia, gente, porque a coisa é complexa, mas ela influencia as tendências políticas do Ocidente, o liberalismo político, né? a democracia americana, por exemplo, e a forma como a própria Europa vai se organizar. Mas nesse caso, a religião deveria ser garantida e protegida, de fato. Ela tem que ser garantida e protegida. No Estado laico isso deveria acontecer, né? Como um direito individual, de fato, porém de foro íntimo. Foro íntimo. Tipo, dependendo do viés e da leitura que você faz do conceito de um Estado laico, você vai, por exemplo, você pode cair num mito, é um mito mesmo, um discurso que é escorregadio, de que, por exemplo, o Estado laico é um Estado em que a religião não dá nenhum tipo de pitaco a respeito da vida pública. Ela não pode dar nenhum tipo de opinião a respeito de como o Estado faz determinadas políticas ou de como que a sociedade se organiza.
Tá? E tem muita gente que acha que Estado laico é isso. A gente tem ouvido isso por aí. Né? Estado laico igual secularização. Vou explicar isso daqui a pouco. Ou laicização, que é um outro fenômeno. Olha, apesar do projeto moderno, gente, não ter eliminado a religião de vez, percebe-se claramente que ela emerge de um explícito sentimento antirreligioso. A gente tem que lembrar que o iluminismo surge no momento em que a sociedade europeia estava se opondo de forma bem agressiva à hegemonia do cristianismo católico que permaneceu por alguns séculos. Ora, a resposta à imposição de poder por parte do catolicismo romano medieval foi extremada, obviamente. Houve essa sensação de que, olha, nos libertamos da religião, agora nós vamos florescer e para a gente garantir essa liberdade, empurra a religião para a sua esfera, para a sua dimensão. Só que em casos extremos, ela não só está limitada à esfera específica dela, da esfera religiosa, como ela é reduzida à dimensão individualista. Hoje, por exemplo, nós vivemos numa era que o pessoal nomeia como pós-modernidade, que eu concordo com alguns autores que falam que não é nada pós, é hiper, é a modernidade levada às últimas consequências. Então hoje, por exemplo, se naquele momento você tinha um agrupamento religioso que você pertencia, hoje a religião é uma experiência subjetiva. Então você vê lá, quem lembra do Facebook, não sei se o Facebook tem essa opção, mas o Orkut tinha lá, né? Não tenho nenhuma religião, mas eu tenho uma espiritualidade. Como é que é? Uma espiritualidade pessoal. Tinha um lance assim, né? Eu tenho a minha independente de religião, né? Não tinha essa frasinha? Isso é típico da pós-modernidade, né? É uma hipersubjetivação da experiência religiosa. Então tem umas aspirações do tipo, o cara vive, sei lá, estudando física quântica ou medicina de último grau, da último grau de complexidade, né, profundamente cartesiano na forma de fazer ciência, e no final do dia ele vai lá e bota a maçãzinha pro doente. Né, vai lá e bota a maçãzinha pro doente no final do dia. Né? Tem que botar a maçãzinha pro doente. Por quê? Porque, claro, a ciência profunda cartesiana, científica, não explica tudo. Explica tudo. Então, mesmo que a gente diga que na esfera pública a religião não pode meter o bedelho, existe ainda uma contradição interna que acontece na vida do indivíduo. O indivíduo não dá conta de determinados fenômenos, claro. Eu não estou chegando aqui na discussão sobre agnósticos e teístas ou coisa do gênero. Mas o que é fato? Fato é que a sociedade moderna, pós-iluminista, ela tende a afirmar que a esfera pública é uma esfera religiosamente neutra. Religiosamente neutra, ou seja, nós somos religiosamente neutros. Não existe nenhum tipo de influência sobre a iniciativa do Estado ou do poder público em relação, não tem nenhum tipo de influência religiosa sobre o poder público ou as iniciativas que acontecem a partir dessa esfera. Bom, eu não vou falar agora aqui, mas vou citar depois, um livro que já pelo título já vai dizer que isso é um grande mito. Né? Isso é um grande mito. Esse aqui é um livro de um filósofo, Roy Clauser, da Universidade de Notre Dame, se chama o mito da neutralidade religiosa. O mito da neutralidade religiosa. E não é só na instância política, obviamente, ele trabalha o papel escondido da crença religiosa nas teorias científicas. Olha, eu acho que ele escreveu um pouco sobre o assunto. Mas, na verdade, o Clauser vai dizer aqui nesse livro, por exemplo, sobre como que todo projeto, seja político ou científico, parte de um absoluto. Você tem que ter um mínimo de crença absoluta para poder fazer um projeto de qualquer natureza. Um projeto civilizatório, um projeto político, um projeto científico. Você tem que ter um salto de fé em algum momento. Não pode ser em Deus, pode até não ser em Deus, mas ela tem toda a estrutura de uma religião. Tem toda a estrutura de fé. E aí o sujeito dá o salto e fala, não, eu sou neutro em termos religiosos. O Estado é neutro, mas o Estado também tem um projeto de civilização. Tem um projeto do que é melhor para o ser humano, do que é melhor para a vida humana, para a sociedade. Como que a sociedade pode se organizar de uma forma que os bens sejam bem distribuídos ou não, ou que a iniciativa privada tenha liberdade ou não. Claro, aí vão ter os debates de natureza política que a gente conhece. Mas a tese básica é que, de fato, a esfera, esse é o discurso laicizante, é que a esfera pública é uma esfera religiosamente neutra. Por essa razão, o Estado não deveria adotar uma religião oficial e tampouco permitir a interferência religiosa em questões daquela natureza. Claro que isso também é em via de mão dupla. Da mesma forma que a religião, para a visão laica, ela não pode interferir em questões de natureza pública, o poder estatal ou o Estado e as estruturas políticas da sociedade, os poderes públicos, não poderiam intervir ou interferir na esfera religiosa.
Então, por exemplo, se dentro de uma comunidade de fé existe um determinado ethos, ou seja, uma determinada prática moral, que não fere, obviamente, os direitos humanos, né? A gente pensando isso numa era pós-direitos humanos, pós-Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado não pode interferir lá não. O Estado não pode dar o bedelho lá não. Do contrário, esse Estado também não é laico. A gente sempre pensa do laico no sentido de lá para cá, né? Sempre assim, não, a religião não pode interferir ou não pode causar nenhum tipo de influência sobre a esfera política. Verdade, mas também o contrário é verdadeiro. A gente tem que discutir isso. Porque o discurso é sempre de daqui para lá, mas nunca de lá para cá. Né? E aí fica... Isso também fere a laicidade do Estado. Isso também fere a laicidade do Estado. É óbvio. É uma via de mão dupla. Mas uma coisa interessante, né? Nesse sentido, gente, é claro que cristãos minimamente sóbrios sabem e reconhecem, principalmente cristãos de inspiração agustiniana, sabem e reconhecem que a divisão, a separação entre Estado e Igreja é fundamental. Fundamental, inclusive, para a liberdade da fé, para a liberdade da esfera da Igreja, óbvio. Por quê? Porque quando a igreja é absorvida pelo Estado, ou o Estado é absorvido pela igreja, né, ambas as esferas são afetadas. Todas as duas saem perdendo. A esfera pública sai perdendo e a igreja sai perdendo. Né? É óbvio que se ocorrer uma absorção, e a gente sabe que historicamente isso não deu certo, esse projeto, quando houve uma fusão entre um projeto de império, como o de Constantino, e o cristianismo, por exemplo, paulino, ou cristianismo que a gente chama paulino e pré-constantiniano. A gente sabe que essa fusão, né, por um lado, trouxe uma grande vantagem, que foi a proteção em relação ao cristianismo. Nós cristãos acreditamos que a história tem um relativo... Existe uma ação providencial na história, então inclusive os erros históricos do cristianismo não escapam a essa ideia de história providencial. Ou seja, nós reconhecemos que os erros do cristianismo, isso é interessante porque nós não somos uma religião de boteco nesse sentido, de achar, por exemplo, que nós somos tudo anjo. Né? Inclusive, o estereótipo não cristão, de que cristãos se veem como anjos, como povo que exala a perfeição, é ridículo ao próprio extrato cultural do cristianismo. Se tem uma coisa que o cristianismo sempre admitiu, é que a igreja ela é casta et meretrix, em latim. Ela é igreja, é santa e uma prostituta. A igreja é uma igreja de santos, mas ainda pecadores. Martinho Lutero dizia isso. Seria pura ingenuidade achar que o cristianismo é um fenômeno religioso cheio de perfeições. E aí fica esse monte de gente achando que ofende cristão sóbrio, colocando videozinho do Porta dos Fundos, ironizando o movimento cristão, evangélico. Gente, eu sou o primeiro que eu morro de rir daqueles negócios. Sou o primeiro que eu morro de rir daqueles negócios. Porque ali é uma ironia sobre a face mais sombria. Por outro lado, eu choro, né? Pelo lado mais sombrio daqueles segmentos evangélicos cristãos que são, de fato, problemáticos. Inclusive, são objetos de crítica de cristãos mais sóbrios. Então, seria muita ingenuidade, tanto dos de fora quanto dos de dentro, achar que o cristianismo é um paraíso de perfeição. Nós somos um bando de pecador querendo um pouco de graça de Deus para a gente conseguir dar sentido e viver sentido a partir do que Cristo é. Esse é perfeito. Nós defendemos a perfeição dele com unhas e dentes. Né? Mas fora da perfeição de Cristo, gente, todo mundo é vulnerável. Todo mundo é vulnerável. Não tem Papa Francisco, não tem ninguém. Todo mundo é vulnerável. E essa era a tese básica de Santo Agostinho. Então, quando o cristão tem uma consciência agostiniana minimamente desenvolvida, como assim consciência agostiniana? Agostinho reflete uma voz cristã antiga, primitiva, que afirma uma coisa muito simples, que todos os homens são inatamente pecadores. Nós temos uma pulsão para transgressão e para perversão moral. Isso está na gente, está na nossa estrutura. Isso é parte do que a gente é. Observe, não que isso seja ou tenha sido o plano original de Deus para o homem, mas de fato nós, cristãos, por causa dessa ética agostiniana, temos profunda desconfiança de qualquer tipo de empreendimento político humano. Muita desconfiança. Nós somos céticos. Eu até brinco assim, né, que às vezes nossos amigos ateus dizem que eles são céticos demais. Eu brinco que não, eles são muito crentes e nós somos céticos. Porque nós escolhemos desconfiar de tudo, menos de Deus. E muitos dos nossos amigos agnósticos e ateus e céticos escolheram desconfiar de Deus, menos de tudo. E acreditar quase em tudo. Então, esse movimento do ceticismo cristão, porque o cristão é cético nesse sentido,
Cético porque nós não acreditamos em um projeto civilizatório humano como um projeto que vai estabelecer o paraíso na Terra. Nós temos sérios problemas com esse tipo de projeto, né? Nós desconfiamos desses projetos. Por outro lado, nós reconhecemos que estruturas sociais que mantenham a vida humana organizada, que poderes políticos constituídos foram constituídos por Deus a partir da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. Nós acreditamos na legitimidade desses poderes. Entretanto, isso não significa que esses poderes não sejam corruptíveis. Ao contrário, nós achamos esses poderes profundamente vulneráveis e corruptíveis. Eles são todos passíveis de corrupção. Existe um provérbio lindo, um provérbio que diz assim: por causa da muita iniquidade, os príncipes se mudam. Então a rotatividade no poder, gente, a rotatividade no poder só existe por causa da corruptibilidade humana. Por isso que nós cristãos temos sérios problemas, ou deveríamos ter, com um projeto partidário, por exemplo, que está uma década no poder. Tem algum problema com essa treta. Uma década no poder, sem nenhum tipo de permuta, nenhum tipo de alteração, isso para nós cristãos, isso sim, nós somos céticos, quase ateus em relação a esse tipo de iniciativa. Ok? Muito céticos. Bom, pelo menos deveríamos ser, se partirmos do pressuposto de que a ética cristã tem uma grande influência agostiniana. Paulo diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Obviamente, nós entendemos que todas as estruturas de poder estão, de alguma forma, corrompidas pela falibilidade humana, o que impede a nossa participação integral em empreendimentos com pretensões messiânicas. Olha, nós temos um projeto de revolução que vai estabelecer o paraíso na Terra. Ou então, tá, você pode fazer isso sendo meio conservador de direita, é isso que você é? Também não. O projeto civilizatório de que é possível desenvolvimento humano ad infinitum a partir da iniciativa privada ou da iniciativa individual dos seres humanos é igualmente falaciosa. Como cristão, eu não acredito nem no poder do indivíduo, nem no poder do Estado. Por quê? Porque nós cristãos, em tese, estou falando nós, porque eu estou partindo da grande tradição cristã, inclusive eu acho que um católico concordaria comigo se ele reconhece Agostinho como um porta-voz importante do cristianismo e uma síntese importante do que Paulo havia dito. Nós temos que reconhecer que essas estruturas estão fadadas a fracassos, o que não significa que eles são desprezíveis. Não são. Porque o ordenamento social, de fato, por nós cristãos, é um fenômeno que nós temos que reconhecer, é um fato que nós temos que reconhecer. Ainda bem que temos uma sociedade democrática, né? Ainda bem que temos poderes constituídos, mas se é ruim com eles, pior sem eles, e vice-versa. Agora, acreditar que essas estruturas vão estabelecer o paraíso na Terra já mostra que tem pretensões religiosas interessantes por trás do discurso de que a sociedade é religiosamente neutra. Bom, gente, esse realismo agostiniano, como eu falei, ele me impede de nadar de braçada nas pretensões do Estado. Por outro lado, até que ponto o cristianismo deveria, vamos dizer assim, ter uma certa... Até que ponto essas duas esferas, igreja ou religião e Estado ou a esfera pública ou a política, essas esferas deveriam ser permeáveis. Isso é importante. Porque às vezes a gente fala assim, tem que separar Estado e religião, e parece que são duas estruturas completamente impermeáveis. Como se a ideia de Estado laico implicasse numa impermeabilidade entre essas duas esferas. Ou seja, a religião não pode nem passar perto da esfera política. E a esfera política não pode nem passar perto da esfera religiosa. Claro que isso é um mito. Um mito, inclusive, nos fundamentos do projeto de Estado laico que nós conhecemos. Gente, as marcas da religião na organização dos Estados, na forma como as democracias modernas se organizaram e no próprio projeto de Estado laico são indeléveis. Não tem jeito de você mexer nisso. Está lá. Se você estudar um pouquinho de teoria política, as raízes da forma como a sociedade moderna se organizou, tem elementos que não são realmente de origem puramente teológica do cristianismo, mas tem elementos muito fortes. Tem fundamentos lá que são de fato, que causaram uma impressão muito forte. Não sei se você sabe, o movimento protestante, que é um fenômeno do cristianismo, é importante deixar isso claro,
né? Porque às vezes o pessoal fala assim, mas o catolicismo foi hegemônico. Ok, mas um movimento de dentro do cristianismo medieval católico, que era o protestantismo, propôs uma reforma, inclusive, da estrutura como a sociedade se organizava. Do contrário, um projeto como Estado laico e Revolução Iluminista Francesa jamais aconteceriam se não houvesse uma iniciativa de livre pensadores. Né? Pensa que aquele conceito lá de Lutero, a retomada da doutrina apostólica de universal sacerdócio dos santos, que o sacerdócio não estava restrito ao clero, mas que todo cristão era um sacerdote. Gente, isso gera uma descentralização, isso gera uma forma de democratização, né? Era uma proto-democratização, uma proto-participação popular. Quem introduziu isso na história? O movimento protestante. Então, até para falar de Estado laico é irônico, porque os fundamentos do projeto de laicização do Estado estão radicados lá no cristianismo. Que ironia! Então, dizer que o Estado é neutro em termos religiosos, dependendo do jeito que você fala essa frase, isso pressupõe uma estrutura completamente isenta de influência religiosa. Gente, no DNA desse negócio tem influência religiosa. Isso é inevitável. Gente, o secularismo não passa de... vou falar um pouquinho do secularismo aqui. O que é o secularismo? Porque o pessoal confunde com o Estado laico. Né? Ou a gente fala que as pessoas confundem o Estado laico com laicidade ou laicismo. Né? O pessoal confunde essas esferas. Gente, o que é o secularismo? Preste bem atenção nisso. O que é o secularismo? Que muita gente confunde com o Estado laico. Gente, o secularismo não passa... Só para abrir um parênteses, uma coisa também muito irônica. Tem um livro que se chama Teologia e Teoria Social. John Milbank, um teórico importante, foi editado em português pela editora Loyola. Teologia e Teoria Social. John Milbank vai trazer uma informação interessantíssima. Não sei se você sabe de onde que vem a palavra secular, para falar de secularismo. Secular era uma expressão latina, né, que se referia ao séculum. Século. Século era uma expressão religiosa. Que ironia de novo. Uma expressão religiosa para se referir, entre os cristãos do período pré-moderno, ao período que existe, se eu não me engano, entre a queda de Adão e o retorno de Cristo. Esse ato entre a queda de Adão e o retorno de Cristo, eu não sei se é da queda de Adão ou se é da cruz, mas eu sei que é um intervalo em que há uma ausência, é como se houvesse uma ausência da presença de Deus no mundo. Tá? E aí muita gente fala, olha, a esfera secular, olha que loucura, a esfera secular como uma esfera em que Deus está ausente, que os homens estão entregues à sua autonomia, daí a ideia de secular. Mas o secularismo, gente, não passa de uma imposição, de uma visão de mundo arreligiosa sobre outras visões de mundo. Claro, quando eu falo religiosa, gente, é porque esse é o discurso, que o secularismo é arreligioso. Mas se a gente for cavar os pressupostos, você vai chegar em elementos religiosos lá, sem dúvida. Mas pensa que a ideia é que esse sistema de crenças, o secularismo é um sistema de crenças, ele parte de crenças muito rigorosas sobre o que ele entende como a vida social deve se organizar. Ela propõe que a sua visão de mundo é superior em relação às outras e ela vai se impondo e vai empurrando as outras tradições para fora do cenário público. Ela vai empurrando para a vida privada ou para a esfera do agrupamento religioso aqueles outros fenômenos para que ela tenha hegemonia. Então está claro que tem pretensões hegemônicas no secularismo. Não há dúvida que é um direito de uma determinada comunidade moral defender a plausibilidade de seu discurso ante as outras. Eu não tenho dúvida que o secularismo tem um direito de defender a sua visão de mundo. Entretanto, que esse direito seja garantido não pelo encurralamento intencional de outras expressões culturais, outras expressões de visões de mundo. Se ela faz isso à custa de dizer vamos desqualificar aquela visão de mundo porque aquela visão de mundo é religiosa e a minha é neutra, isso já mostra que existe uma intenção homogeneizante ou hegemônica naquele tipo de movimento político. O secularismo, gente, geralmente se vale de um discurso, como falei, de neutralidade para justificar a sua penetração na esfera pública.
Afinal de contas, quando ela fala que ela é neutra, o que ela faz? Ela desqualifica o debate. Isso é muito comum aqui no nosso universo aqui, ó. Você fala de alguma coisa religiosa, você fala, não estou discutindo religião, estou falando de ciência. Como se a ciência fosse igualmente neutra em termos religiosos. E aí você desqualifica o debate. Acabou, não tem discussão mais. Fala, olha, tem alguém que é Deus nesse mundo que é neutro. E Deus é a ciência, ou sei lá, ou esse sistema de crença, ele é impecável, ele é imexível. De novo vale a tese do Roy Clausen. Mito, puro mito. Não existe neutralidade religiosa. Agora, vamos pensar um pouquinho numa outra coisa. Gente, uma das formas para se manter a proteção da comunidade política, e quando eu falo comunidade política é em sentido amplo, tá? Claro, a gente pensa em política, pensa nas estruturas formais de política, né? Você pensa, no Congresso, você pensa nos 3 poderes, você pensa nessas estruturas. Mas quando eu falo comunidade política, eu estou falando no sentido amplo. Todas as pessoas, ou instituições, ou agrupamentos comunitários ou culturais... Pode entrar. Quer dar um recado? Pode dar. Pode.